Beleza. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, exatamente os meus slides, né, de inequação do primeiro grau. Então, o que eu vou fazer aqui é estudar esse sinal, é saber quando que é positivo, quando que é negativo, né, quando que faz aquilo ali dar zero, tá joia? Então, vamos lá, olha só. Deve estar aparecendo aí para vocês, meus slides, beleza? Então, tá. Aí, ó, primeira coisa, pessoal, toda vez que você tem uma função do primeiro grau, né, que é uma função do tipo ax mais b, lembra disso? Né? A gente tem falado sobre essa ideia da função afim. É uma reta. Se esse A for positivo, gente, se o A for positivo, lembra que essa reta é crescente. Então, na verdade, a minha referência, ela sempre vai ser quem? Ela sempre vai ser a raiz. E a raiz, como é que você descobre ela? Igualando a função a zero, sempre. Aonde toca o eixo x? Iguala a função a zero, olha lá. Ax mais b igual a zero, ax igual a menos b, x é menos b sobre a. Então, se eu pegar esse b, botar menos b dividido por a, você vai encontrar a raiz dessa função. E ela vai ser a sua referência, porque nesse ponto, o y, ou a imagem, é zero. Para valores maiores do que a raiz, positivo, ó, tá vendo? Esse pedaço da reta, ó, ele tá todo, esse pedaço da reta aqui, ó, ele tá todo acima do eixo x. Agora, esse pedaço da reta, ele tá abaixo do eixo x, então ele é negativo. Tá vendo, pessoal? Olha lá, ó, acima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x ele é negativo. Tranquilo? Agora, se você tiver uma situação contrária, ou seja, onde o valor de A ele é negativo, pessoal. Se o valor de A é negativo, então a reta é decrescente. E aí, da mesma maneira, você vai pegar a raiz, que ela sempre vai ser a sua referência, de quando a imagem é nula, ou seja, ela vale zero, beleza? E aí, para qualquer valor agora, à esquerda, ou seja, menor do que a raiz, ó, ele sempre está sendo o quê? Positivo, ó, positivo, tá vendo? Agora, para valores maiores do que a raiz aqui, ó, esse pedaço está abaixo do eixo x, ó. Então, os valores serão negativos. Nós vamos treinar isso aí, tá joia? Nós vamos treinar essa ideia aí. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Encontrar a expressão matemática e estudar o sinal. Então, eu te dei dois pontos, o ponto A e o ponto B, e eu quero que você estude para mim o sinal dessa função. Bom, gente, lembra que se a gente tem dois pontos, moleza da gente encontrar a função, não é? Ó? A função é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais b. Pode fazer por sisteminha, pode fazer delta y sobre delta x. Vamos fazer por sisteminha. Eu vou primeiro jogar o ponto 1 e 7 nessa função. Então, o x é 1 e o y é 7. Então, vai ficar a vezes 1 mais b, isso é igual a 7. Então, a mais b é igual a 7. Beleza. A mais b é 7. Vou jogar esse outro ponto, o ponto menos 3 e menos 1. Então, vai ficar a, que multiplica menos 3 mais b, isso é igual a menos 1. Beleza? Então, isso vai ficar menos 3a mais b é igual a menos 1. Tá aí, ó. Eu tenho ali, ó, duas equações. Bom, aí, gente, basta você resolver essas equações do jeito que você achar melhor. Do jeito que você achar melhor. Então, vou colocar aqui menos 3a mais b igual a menos 1. Eu gosto muito de usar aquela ideia de soma ou subtração das suas equações. Então, eu vou subtrair essas duas equações. Então, a menos menos 3 dá 4a. Beleza? Dá 4a. Porque fica a mais 3. B menos b, 0. O b vai embora.
7 menos menos 1 dá 8. Então, o A vai 2. Ótimo. O A deu 2. E para descobrir o valor de B, pessoal, basta jogar aqui, ó. Por exemplo, olha lá, 2 mais B igual a 7, B igual a 5. Pronto, pessoal, tá aí, ó. F de x é igual a 2x mais 5. 2x mais 5. Pronto, descobri a função. Vamos estudar o sinal dela? Como é que você estuda o sinal dela? Primeira coisa que eu vou fazer é montar um gráfico dela. Eu quero montar o gráfico para eu enxergar ela, né? Primeira coisa que a gente faz, pessoal, achar as raízes. Achar as raízes, beleza? Essa é a primeira coisa. E para achar as raízes, basta igualar a zero. 2x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 sobre 2. Beleza. É positivo ou negativo o valor de A? É positivo. Então, o gráfico é crescente, assim, né? Ó. E esse ponto é o ponto menos 5 sobre 2, ó, que eu acabei de encontrar. Então, para qualquer valor acima de menos 5 sobre 2, as minhas imagens serão positivas. Menores do que menos 5 sobre 2, as minhas imagens serão negativas. Beleza? Beleza. Então, eu estou cruzando esse tipo de informação. Agora, uma coisa importante, pessoal, que a gente vai chamar de inequação produto. Observa que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas funções do primeiro grau e vou relacionar elas. Exatamente estudando o sinal de cada uma delas separadamente. Por exemplo, olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a nossa f de x. E essa daqui eu vou chamar, por exemplo, gente, de g de x. Tá vendo? Eu quero que essa f de x, que eu chamei ali, x menos 2, quando multiplicada pela g de x, isso dê menor ou igual a zero. Gente, você quer multiplicar duas coisas e quer que essa multiplicação dê negativa ou zero. É isso que ele está falando. Então, o que eu faço? Eu estudo cada pedaço separadamente. Então, eu vou estudar primeiro esse cara aqui, ó. A f de x, ó lá. F de x é igual a x menos 2. Vou estudar isso aqui separado. Olha lá. Como é que a gente estuda isso aqui primeiro, gente? Olha lá, vamos estudar. Acha a raiz, que é igual a zero. Daí, x é igual a 2. Achei a raiz. Seu gráfico é assim, ó. Olha o seu gráfico ali, ó. O A é positivo ou negativo? Positivo. A raiz, pessoal, quanto que vale? 2. Então, o seu gráfico é uma coisa assim, ó. A raiz vale 2, ó. Crescente, porque o A é positivo. Então, para valores maiores do que 2, positivo. Para valores menores do que 2, ó, negativo. Vou fazer a mesma coisa com a G. Vou fazer a mesma coisa com a que eu chamei de G de x. Olha lá. 1 menos 2x. E aí, pessoal, eu vou achar a raiz dela. Ó. 1 menos 2x é igual a 0. Menos 2x é igual a menos 1. Gente, menos com menos dá mais, né? Então, x é meio. X é igual a meio. Beleza? X ali vai ser igual a meio. Tranquilo? Ótimo. Aí, vamos montar o gráfico dela também. Vamos montar o gráfico aqui, ó. Vamos montar o gráfico dela. Quem é a raiz? Meio. Agora me conta, é crescente ou decrescente a função? Decrescente. Por quê? Porque o A é negativo. Então, eu vou ter que ter uma reta assim, ó, decrescente, onde a sua raiz vale meio. Então, para valores menores do que meio, as minhas imagens são positivas. Para valores maiores do que meio, as minhas imagens são negativas. Aí acabou agora, pessoal. Agora acabou. Por quê?
Porque eu quero que o produto dessas duas coisas dê negativo ou zero. E aí, gente, vamos pegar essa função f aqui, ó. Eu vou pegar essa função f. Ó. Você acabou de me falar que de 2 para frente é positivo, ó, 2 para frente é positivo, e que de 2 para trás é negativo. Se eu pegar a função g, você me contou que de meio para frente é positivo, é negativo, olha lá, ó. De meio para frente é negativo, né? Do meio para frente é negativo, aqui, ó, tá vendo? Ó, negativo. Então, negativo, e do meio para trás, ó, é tudo positivo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quadro de sinais, porque eu vou multiplicar a f pela g, ó. Vou fazer o quadrinho de sinais. Lembrando que sempre a sua referência são as raízes, ó, 2 e meio. Elas são a minha referência aqui. Beleza, pessoal? Bom, aí você tem que olhar para isso aqui. Ele quer que seja menor ou igual a zero? Ele quer que seja igual a zero? Quer. Então a bolinha dela fica fechada. Ah, Rafael, então quer dizer que se aqui em vez de fosse menor ou igual, fosse só menor. Então, não seria bolinha fechada, seria bolinha aberta? Exatamente, seria bolinha aberta, tá? Mas como ele quer que o zero entre, então a bolinha está fechada. Beleza? Ótimo. Aí agora a gente cruza as informações. Você vai multiplicar menos com mais, vai dar menos. Menos com menos, vai dar mais. Mais com menos, vai dar menos. Aí você vem aqui, olha lá, ó. O que você quer? Valores negativos. Aonde que está a sua resposta? Sua resposta está aqui, ó. Menores do que meio e maiores do que 2. Então, solução. Eu quero que o meu x pertença aos números reais, tal que esse x tem que ser menor ou igual a meio, ou esse x tem que ser maior ou igual a 2. Pronto, acabou. Resolvido. Gente, toma cuidado, porque eu não quero que você me fale assim, x é tanto. Quando a gente trabalha com inequações, eu não quero, hora nenhuma, que você me fale, x vale tanto. Não existe um valor só para x. Existe uma infinidade de valores para x. Tá joia, pessoal? Agora, você tem que respeitar o que ele está pedindo. Ele quer valores de x onde esse produto dá menor ou igual a zero. Para que isso aconteça, tem que ser menor que meio ou maior que 2. Ah, Rafael, então deixa eu ver se isso é verdade. Então, pega um valor para você ver que você vai ver que dá certo. Pega um valor maior que 2. Por exemplo, pega o 3. Coloca o 3 no lugar do x. 3 menos 2, 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 1 menos 6 dá menos 5. Olha lá. 1 que multiplica menos 5. Dá ou não dá negativo? Tá vendo? Dá negativo. A inequação é isso, pessoal. A minha ideia na inequação é simplesmente descobrir em quais intervalos de x em que eu tenho valores positivos, negativos e zero. E aí cada questão vai pedir o seu. Tá? Cada questão ali vai pedir o seu. Quer ver? Ó, vamos fazer uma inequação quociente e aí depois eu vou voltar ali. Tá? Vamos fazer primeiro uma inequação que a gente chama de inequação quociente. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu abrir um slide aqui para ficar mais fácil da gente entender. Olha lá, ó. Olha o que eu quero. Eu quero pegar x mais 4 dividido por x menos 1 e eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Tá vendo? Eu quero dividir duas coisas e eu quero que a divisão dessas duas coisas, pessoal, seja positiva ou zero. Né? Eu quero que seja positiva ou zero. Tá joia, pessoal? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que estudar cada sinal separadamente.
Então, eu vou estudar isso, eu vou chamar, por exemplo, isso aqui de f de x, e eu vou estudar isso, vou chamar isso aqui, por exemplo, da g de x. Tranquilo? Então, eu vou estudar cada um separadamente ali. Então, vamos lá. Olha lá. A f de x, ela é x mais 4. Vamos estudar. Como é que você... que é a primeira coisa que você precisa fazer? Achar a raiz. Então, x mais 4 é igual a 0. X é igual a menos 4. Beleza? Primeira coisa. Segunda, monto gráfico. Monto gráfico. O x é igual a menos 4. A reta é crescente ou decrescente? Crescente, olha lá, ó. O A vale 1. Então, ela é uma reta crescente. E aqui vale menos 4. Beleza? E aí, ó, observa que para valores maiores do que menos 4, ó, a imagem vai ser positiva. E para valores menores do que menos 4, imagem negativa. Beleza, pessoal? Então, se eu for colocar isso numa reta, ia ficar assim, ó. O 4 aqui, valores maiores que 4 são sempre positivos, menores que 4 sempre negativos. Pronto. Agora eu vou analisar a g que está aqui embaixo, ó. G de x é igual a x menos 1. De novo, mesma ideia, igual a 0. X igual a 1. Beleza, essa é a minha raiz. Monto o gráfico para você enxergar. De novo, crescente ou decrescente? Crescente, tocando no ponto 1. Então, para valores maiores do que 1, eu sei que as minhas imagens é positiva. E para valores menores do que 1, eu sei que a minha imagem é negativa. E aí, esse G aqui, gente, esse G, ele vai ser o seguinte: para valores maiores que 1, positivo, para valores menores do que 1, negativo. Agora, cuidado. Agora eu vou fazer o quadro do sinal, ó. Vou trazer para cá a F, o 4 está aqui, né? Positivo, 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 negativo, negativo, negativo. Vou trazer a G, vou colocar o 1 aqui. Acima de 1 também é tudo positivo. Abaixo de 1 é tudo negativo. Agora eu quero dividir a F pela G. Aqui você tem que tomar um cuidado danado. Tudo certo, vai lá, faz isso aqui, né? Aqui é 1, aqui é 4, beleza, né? Mas aí é que tá. Cuidado. Pode o denominador de uma fração na matemática ser 0, pessoal? Não pode. Mesmo que ele queira que a resposta dê 0. Pode esse cara aqui embaixo ser 0? De jeito nenhum. Não pode ser 0, pessoal. Então, na verdade, que número que colocado aqui no x que faz isso aqui tudo dar 0? Qual número, pessoal? O 1, concorda? Então, a bolinha dele fica aberta. E o 4? O 4 pode entrar aqui? Pode. Tá, pessoal? O 4, na verdade, menos 4, né, gente? Peraí. Deixa eu só trocar aqui, gente. Peraí, pessoal. Fiz um trem errado aqui. Passou batida. É menos 4, tá? Aqui é menos 4. Aqui é menos 4. Deixa eu fazer de novo essa F aqui. Peraí. Deixa eu só apagar aqui embaixo. Porque ficou errado ali. Deixa eu fazer tudo aqui. Peraí, deixa eu refazer essa parte, porque ele é menos 4. Senão sai errado. Então, a F, ela vai ser menos 4, e aí positivo, negativo, e a G estava certa, né? Vai ser 1, aí aqui positivo e ali negativo. Beleza. Aí eu quero fazer a F dividido pela G. A F dividido pela G. Aí agora sim, porque eu tinha botado errado ali. Então, ó,
Esse cara aqui é menos 4, esse cara aqui é 1. Pessoal, mas toma um certo cuidado, que aí é aquilo que eu estava falando. O 1 pode entrar no lugar de x? Não, porque senão aqui embaixo dá 0. Então, 1 vai ser bolinha aberta. Agora, o menos 4 pode? O menos 4 pode, pessoal. Coloca menos 4 no lugar do x para você ver. Vai ficar menos 4 mais 4 dá 0. Rafael, mas o numerador pode dar 0? O numerador pode, não tem problema nenhum. Então, o menos 4 vai ficar com a bolinha fechada. Inclusive, ele quer que dê 0. Olha aqui, ó. Maior ou igual a 0. Então, a bolinha fica aberta, fica fechada. Beleza? Então, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Bom, cadê minha resposta, gente? Minha resposta está aqui, ó. Menores do que menos 4 e maiores do que 1. Então, ó, solução, x pertence aos números reais, tal que o x ele é menor ou igual a menos 4, ó, porque o menos 4 entra, ou o x ele é maior que 1. Uai, não é maior ou igual, não? Não. O 1 não pode entrar, porque senão isso aqui fica 0. Tá joia, pessoal? Então, um exemplo de equação produto, um exemplo de equação quociente, né? Então, a ideia é sempre essa, estudar cada uma separadamente e aí sim fazer o quadrinho de sinal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Joia? Ótimo. Vamos fazer exercícios para a gente aplicar esse tipo de coisa? Vamos fazer algumas questões só para a gente aplicar isso aí. Olha essa. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês darem uma lida e tentarem montar alguma coisa aí. Vai lá.
Bom, pessoal, vamos lá? Vamos pensar nessa daí juntos? Vamos lá? Então, ele fala assim, ó. Uma empresa fabrica X unidades de uma peça de automóvel a um custo mensal dado por 10 mil mais AX, em que 10 mil é o custo fixo e A é o custo variável por unidade. Em janeiro foram fabricadas e vendidas 1.000 peças a um custo médio de R$60. Se em fevereiro o preço de venda de cada peça for 75, qual a quantidade mínima a ser fabricada e vendida para a empresa não ter prejuízo? Gente, essa nota é importante, olha. O custo médio é igual ao custo total dividido pela quantidade produzida. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque tem um momento no enunciado que ele chama de custo médio. Ué, Rafael, mas custo médio não é essa função aqui em cima, não? Não. Essa função é custo total. E aí ele te explica, o custo médio é igual ao custo total dividido pela quantidade de peças produzidas. Então, pessoal, a função custo médio, vou escrever até ela assim, ó, com um tracinho em cima, essa é a função custo médio. Ela é o custo total, 10 mil mais AX, dividido pelo número de peças. Quem é o número de peças? X. Essa é a função custo médio. Custo total dividido pela quantidade de peças. E ele chamou a quantidade de peças de X. Tranquilo, pessoal? Toma cuidado, porque senão a gente erra isso aqui mesmo, ó. Aí ele me conta, ó, em janeiro foram fabricadas e vendidas 1.000 peças a um custo médio de R$60. Então, na verdade, se eu substituir o X igual a 1.000, eu vou obter um custo de 60. Então, eu tenho que substituir esse 1.000 e esse 60, não é nessa função, mas nessa função aqui, ó. Então, deixa eu só ajeitar essa função custo médio para a gente substituir. Vai ficar 10 mil dividido por X, e aqui, ó, AX dividido por X, tá, pessoal? E aí, pode fazer isso se você quiser, eu só separei o denominador, tá? Não faz diferença nenhuma, é só para me dar a liberdade de escrever assim, ó. 10 mil dividido por X mais A. Né? Então, esse X cortou com esse X. Tranquilo. Aí eu vou substituir aqui, então, o ponto 1.000, X igual a 1.000, e o custo médio é 60. Então, vai ficar como? 10 mil dividido por 1.000 mais A, isso é igual a 60. Olha lá, substituir no lugar do X o 1.000. E aí o custo está dando 60. Então, 10 mil dividido por 1.000, pessoal, dá 10. Então, vai ficar 10 mais A igual a 60, A igual a 50. Gente, essa informação aqui, ela só foi dada para que eu descobrisse que o valor de A aqui é 50. Então, eu já sei que o meu custo total, agora total, não mais médio, é esse aqui, e eu sei o valor de A. É 10 mil mais 50x. Esse é o meu custo total. Gente, você concorda que ele me falou que vende cada produto a R$75? Se eu vendo cada produto a R$75, se eu vender 10 peças, se eu vender 10, quanto que você vai arrecadar? Concorda que vai ser 75 vezes 10? Se eu vender 20 peças, 75 vezes 20. E assim por diante. Né? E assim por diante. Então, a função arrecadação ou receita, pode chamar assim, tá, gente? Função receita. É interessante a gente chamá-la de função receita. Ou arrecadação, tanto faz. Ela vai ser nada mais do que 75 vezes x. Tranquilo? Aí ele me pede o seguinte, que não quer ter prejuízo. Como é que eu faço para não ter prejuízo, pessoal?
Se eu arrecadei R$100, mas o meu custo foi R$70, qual que é o meu lucro? 30. Ou seja, eu pego o que eu arrecadei e subtraio daquilo que eu gastei. Isso é o meu lucro. Eu não quero ter prejuízo. Então, o que eu arrecado menos aquilo que eu gasto, que é 10 mil mais 50x, não pode ser negativo. Tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser maior ou igual a zero. Eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero. Então, isso aqui vai ficar 75x. Aí, esse menos muda o sinal de todo mundo, né? Menos 50x menos 10 mil, maior ou igual a zero. 75 menos 50, 25x maior ou igual a 10 mil. X, pessoal, é maior ou igual a 10 mil dividido por 25, isso dá 400. O que eu cheguei na conclusão, pessoal? Que, para que eu não tenha prejuízo, quantas peças, no mínimo, eu tenho que vender? 400 peças no mínimo, letra E. Eu preciso vender no mínimo 400 peças, para quê? Para que eu não tenha prejuízo aí. Ou seja, fica no 0 a 0 ali, né, que a gente chama. Tranquilo? Beleza? Tá bom. E a última questão de hoje é essa daí. A última questão de hoje. Pessoal, enquanto vocês vão pensando, eu vou fazendo uma chamadinha aqui. Tá? Enquanto vocês vão pensando nessa questão, vou fazendo a chamada. Beleza? Peraí. Hoje é dia 8, né? 8/6. Tranquilo. Gente, mesmo esquema. Vou falando, abre o microfone e fala presente, por favor. Tá? Vou falando, abre o microfone e fala presente. Então, vamos lá. Alana Mendes. Presente. Ana Cecília. Gente, se alguém falar no chat, por favor, me avisa, porque eu não estou olhando para o chat, tá? Não estou olhando. Ana Cecília, tá por aí? Ela falou presente no chat. Fala presente no chat. Ana Flávia. Presente no chat. Ana Gabriela. Presente. Ana Júlia Mota. Presente no chat. André Matheus. Arthur Monteiro. Bernardo Franco. Presente, professor. Beleza. Brenda Nicole. Brenda. Bruna Laís. Presente. Beleza. Camille. Presente. Elisa. Presente. Gabriel Oliveira. Presente. Gabriela Correia. Presente. Giovana Coimbra. Falou no chat. Beleza. Giovana Lucena. Emily Monique. Falou no chat. Isabela Albertine Barbosa. Falou no chat. Ívia. Presente. João Pedro Carvalho. Presente. Júlia Correia.
Júlia Gomes. Presente. Júlia Gontijo. Juliana Carneiro. Presente. Lincoln Luiz. Lívia Gonçalves. Lincoln e Lívia falaram no chat. Lincoln e quem? E Lívia. Luísa Rodrigues. Presente. Maria Vitória Assunção. Mavi falou no chat. Mariana Pontes. Falou no chat. Beleza. Matheus Rodrigues. Presente. Mel Gomes. Presente. Melissa Rodrigues. Presente. Rafa, Oi, pode falar. Júlia falou que a conexão dela tá muito ruim, mas que ela tá aqui. Júlia Correia falou no chat. Tá, beleza. Júlia Correia, né? Tá. Deixa eu pegar aqui. Júlia Correia. Só um minutinho. Beleza. Joia. Mel Souza. Presente. Tiago Medeiros. Presente. E Vinícius Figueiredo. Vinícius está por aí? Vinícius falou no chat. Tá bom, beleza, gente, tranquilo, ótimo. Então tá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, porque agora não dá tempo de eu, né, falta aí 1 minuto, né, para a aula acabar. Dá um print nessa tela, tenta resolver essa questão, que aí hoje à tarde eu começo por ela, e aí eu inicio a nossa correção daquela lista lá. Tá joia? Beleza? E aí, por favor, pessoal, é uma aula importante de revisão, né? Tentem não perder ela, tá bom? Beleza? Então tá bom, então. Então tá, gente. Então, muito obrigado. Um abraço para vocês. Falou, Gabriel. Até mais.